finalmente vamos ter o encontro de Deadpool e Wolverine nessa nova sequência e vamos falar sobre isso com spoiler. Oi gente, sou a Ana da Imagens. Antes de falar dessa dupla que se ama e se odeia, se inscreva aqui no canal e já deixa seu like. Estou começando esse mês de agosto para comemorar 4 anos do canal, então vai ter coisas dos inscritos aqui, pedidos. Todo mundo viu quadrinhos, desenhos, algo assim, sabe que os dois são rivais e que o Deadpool é um vilão, mas desde o primeiro que teve, que mostrou a origem dele, a gente vê que ele também tem o seu lado herói. Essa é sua chance de ser um herói. E nesse caso não é diferente. Mas ao seu lado, estamos lidando com o Logan, que é um personagem bem querido, que sim, está lotando cinemas. Estão gostando, assistindo, apesar de, claro, ter coisas de baixo calão. Então a classificação é um pouco acima, não é algo infantil. Também tem bastante sangue, eu tenho que falar que é praticamente quase toda hora, tá? Então vamos iniciar esse filme, contar pra vocês o que houve no decorrer e quem é o vilão ou a vilã desse. Inicia com Deadpool em seu mundo, conversa ali com a sua ex-namorada que diz que ela está com outro amor. Ele fica triste, claro, porque ainda gosta dela. E a gente sabe que houve a separação por conta do processo dele como Deadpool. Nessa hora ele resolve que quer entrar para os Vingadores. Quer porque quer. Chega até a falar com o assistente lá do Tony Stark. Comenta que é seu sonho e adorar ficar junto com o Capitão América, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha. Todos eles que estão naquele grupo. Mas ele é, na mesma hora, rejeitado. Porque a gente sabe que apesar dele ser até às vezes herói, ele também faz algumas coisas erradas. E isso foi levado em consideração. E os Vingadores têm que ser perfeitos, mesmo a gente sabendo que não, né? E então, ele é chamado por um outro cara que fala que o seu intuito é poder ajudar no multiverso todos os universos que existem. E a gente sabe que isso tá bem comum hoje em dia nos filmes da Marvel. Então sim, vai continuar por um bom tempo pra gente entender como todos os personagens lidaram com isso. Ia trabalhar com eles, o seu mundo ia ser destruído. O que estava acontecendo por trás? E ele então vai com o Logan, consegue convencer ele por aí, indo no deserto, muitas coisas acabam. Gente, e estava lá o cara do Quarteto Fantástico, que também é o filme, mas é muito estranho quando ele aparece, tenta avisar tudo o que está acontecendo, que na verdade é uma tal de Cassandra que está mudando todos os universos, quer acabar com tudo para se tornar como se fosse um deus, fazer tudo do zero, comandante de tudo. Estava fazendo isso facilmente, tá? Porque o poder da mente já consegue te botar para outro lado, te lançar, controlar, e é sim bem poderosa e até irmã do próprio Charles Xavier, que nesse filme não existe, não está ali. E por isso não pode deter as coisas que essa vilã tá fazendo, tudo que ela quer. E assim, quando eles entram pra finalmente enfrentar ela, vê que as coisas não é tão fácil assim, porque ela pode muito bem tornar eles picadinho. E eles saem dali e acabam encontrando o Gambit, a vampira. Comentam que estão meio que na surdina, que sim, são de um outro mundo, que talvez ninguém sabe mais quem eles são, derrotados pela própria Cassandra, que não ousaram a enfrentar de jeito nenhum, tá? Totalmente inertes, mas isso muda quando chega esses dois, o Deadpool e Wolverine, contando que apesar dela ter tirado a vida do Magneto e de muitos outros, tá? Como o Demolidor, alguns que são muito famosos e acabaram sendo vítimas dela, sim. Que mesmo com isso, tiveram sobreviventes e uma pontinha de esperança surgiu. E é por isso que eles todos vão atrás da própria Cassandra.
as coisas não são tão fáceis assim. Com uma luta, ação de muito sangue envolvido, a vampira e os outros 3 acabam ficando ali no início, lutando com os capangas da vilã, mulher super poderosa ali. Botou o Deadpool de ponta cabeça, fez coisas com o Wolverine, tentou conversar com eles, mas não conseguiu. Eu pensei que talvez ia ficar tudo perdido, porque a magia dela não ia ser detida, todos eles perderiam a vida daquele jeito. Os Vingadores não estavam ali. Não sei nem se eles sabiam de algo dessa magnitude, porque sim, outra vez uma ameaça a tudo que a gente conhece. E o plano deles era de pegar um capacete, neutraliza toda a magia dela. E ele estava onde? Com o capanga da própria. Era também uma maneira acabar com tudo, e foi isso. Eles conseguiram tirar aquilo e botar na cabeça da própria Cassandra, não tendo toda aquela magia, ficando sem força, ela ia falecer. E é claro que o Deadpool ficou muito feliz, estava esperando que isso acontecesse, ele como anti-herói não tá nem aí. Mas já o Logan pensou diferente, porque quando ele estava sendo manipulado pela própria vilã, ele repensou muito de que às vezes ele tirava a vida das pessoas que eram inocentes também, que isso não é uma coisa boa. O melhor é tentar salvar vidas possíveis, mesmo que fossem, mas que é o caso dela, e é por isso que ele pede com todo carinho o capacete seja tirado. Isso acontece, tá? Quando tiraram, acharam que ela ia atacar todo mundo, que estariam perdidos. Mas não foi isso que aconteceu, porque ela ficou muito tocada com o próprio Wolverine, que fez um discurso falando sobre o seu irmão, que deve muito pra ele, que por isso que decidiu salvar a vida. Em troca, viram um portal se abrir pra um outro universo, uma salvação que tinha pra entrar no mundo que era dele. E ela deu 4 segundos pra eles fazerem isso. Claro que eles conseguiram. Como que isso seria possível? Porque o portal não tava tão perto. Eu fiquei pensando, só vai os 2, como a vampira, os outros vão ficar, que também tinham ajudado eles. Mas pelo jeito, esses nem se importaram. Só viram que os 2 poderiam escapar, talvez iam salvar o mundo todo. E quando eles retornam, a própria Cassandra também, para pegar uma máquina do tempo que está com aquele cara que ajuda no multiverso. Uma coisa dessas que era muito poderosa, ia lançar todo o seu poder para destruir tudo que tinha, e que estava assim conseguindo. Enquanto isso acontecia, o Wolverine e o Deadpool tiveram que lutar com várias versões do Deadpool, o que me lembrou muito de Aranhaverso. Eles conseguiram escapar, tirar a vida de cada um, que apesar de saber lutar, não eram tão fortes assim, que é uma surpresa e tanto, né? Mesmo se eles fossem super poderosos, se vários se juntassem, mais de 100, como que eles não conseguiriam derrotar? Mas como sabemos que é poder, protagonismo e tudo mais, eles venceram e foram onde estava aquela máquina para salvar tudo. Eles lá descobriram que o único jeito deles conseguir fracassar os planos da vilã, e fazendo isso é acabar recebendo todo o choque que a Cassandra estava botando, bem como a máquina, e sim, provavelmente iam falecer. E por isso que o nosso protagonista decidiu que era ele que tinha que fazer isso, porque era um anti-herói, não era tão especial assim quanto o Logan. Porém não deu certo, tá? Na hora que ele estava lá não conseguindo conectar ali, apareceu o Logan e o ajudou, tentando fazer força de um lado e de outro, pra no fim essa vilã explodir em pedacinhos. E eles foram sim salvos, mesmo com alguns cortezinhos, com vários palavrões e sangue e ação. Tem que ter algo de final feliz, né? Voltar pro apartamento onde ele tinha alguns amigos, até a própria vampira e os outros. Ele era como um herói. E é sobre isso que foi comentado no próprio filme. Eu tenho que dizer que eu não sou muito fã dessa coisa de ficar falando palavrão o tempo todo. Eram vários, até o próprio bebê da Deadpool fez isso. Porém, tirando isso, eu gostei do que teve, porque eu já queria há muito tempo ele com o Wolverine. Eu até tava apostando de que sim, ia existir no próximo, que era isso que ia acontecer. Eu gostei bastante, porque acabou dando abertura ao X-Men,
pra outros personagens ali que existem, Quarteto Fantástico junto, e que talvez sim, pra gente ver que os Vingadores estão naquele lugar, que todos se unem. Por enquanto não temos mais já com respingos, esperanças. Nem gostei sim do que teve, mesmo que fosse uma vilã que eu não conhecesse tanto. Então é isso, muito obrigada pra quem chegou até aqui, beijos.